Salve, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. Hoje vamos tratar em mais de alguns temas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu ensino profissionais do direito a estruturarem e precificarem um programa de adequação à LGPD. Meu nome é Everton Lopes, sou especialista em Direito Digital, Compliance e Lei Geral de Proteção de Dados. E quero bater um papo hoje sobre uma questão bastante problemática, que é eu não preciso de um curso específico para LGPD, eu consigo aprender tudo por conta, eu consigo aprender sozinho. Vamos lá. Posso aprender tudo sozinho, posso aprender no Google, não preciso de um tutor, não preciso de curso, não preciso de especialização, não preciso de nada. Será que é isso mesmo? Isso é algo que eu ouço bastante, infelizmente, e vem se tornando um pouco mais recorrente. A gente tem acesso à informação com bastante facilidade no Google, YouTube e outros meios. Porém, uma coisa que a maioria das pessoas não percebe é que esses conteúdos eles não são completos. Esses conteúdos não dão tudo o que a pessoa precisa saber. E mesmo em algumas situações, até mesmo um ou outro curso, às vezes nem entrega tudo o que precisa. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado, entender com quem que você está buscando essa informação, onde você está buscando essa informação e de que maneira ela é apresentada. Então, principalmente eu queria bater um papo com você que acha que eu não preciso ter um curso numa determinada área, eu não preciso ter um curso sobre LGPD para poder aplicar esse tema. Porque eu consigo as informações de maneira bem fácil por aí, tenho tudo que eu preciso na internet, numa pesquisa rápida, no Google, no YouTube, algum curso que está gratuito, e não percebe um outro ponto. Porque o que eu mais vejo são conteúdos rasos na internet. Você pega ou conteúdo raso ou é um conteúdo que é tão técnico que você não sabe como aplicar. Às vezes uma diretriz técnica, uma análise técnica de algum assunto relacionado à lei e que na verdade na prática você não vai conseguir aplicar direito, a não ser que você tenha aquele conhecimento já e aquilo de lá vai te auxiliar a tomar alguma decisão. Eu, um pouquinho antes de gravar esse vídeo, fiz uma pesquisa rápida ali de estrutura de LGPD, tanto nas primeiras páginas do Google quanto em vídeos, e em geral, na verdade a grande maioria, se não todos, são conteúdos muito rasos. Conteúdos que você chega, estão aqui as 5 etapas para adequar um programa da LGPD. Aí você vai ler as 5 etapas, tá lá, nomear um encarregado. O encarregado é importante por causa do artigo tal. Fazer um inventário de dados porque a lei fala isso. Não sei o que. E daí vai apresentando de maneira bastante genérica mínimas etapas, pouquíssimas etapas, e quem olha pensa, nossa, eu não preciso fazer absolutamente nada para adequar a LGPD, eu só preciso fazer uma ou outra coisa, colocar uma cláusula num contrato, colocar um banner de cookies, colocar uma política de privacidade, que eu consigo também um modelo ali na internet, nem se preocupe em saber se é aquilo mesmo ou não, e vai lá e está pronto o programa de adequação à lei. Isso é problemático. Então, esse é um ponto que vale a pena a gente debruçar um pouquinho e conversar com um pouco mais de afinco sobre isso. Esse é um vídeo para aquele profissional que quer fazer um trabalho bem feito, que quer chegar no final do dia e saber que entregou uma coisa efetivamente completa para o seu cliente. Que ele sabe que o básico, o mínimo não é o suficiente. Quer entregar algo que seja o máximo, o completo, o ápice do profissionalismo. Não é para aquele profissional que quer fazer algo simplesmente como dizem para inglês ver. Não, vamos um pouquinho além. Primeiro de tudo é importante deixar claro que a LGPD é sim uma boa oportunidade. É um nicho vem crescendo bastante no mercado, em muitas empresas. As empresas crescem todos os dias, cada dia nós temos mais empresas no mercado. E a grande maioria das empresas que já estão consolidadas sequer pensam em ter um programa de adequação LGPD, sequer pensam em implementar a LGPD, seja por desconhecimento, seja porque
não é o momento de adequar agora, porque o profissional não soube explicar, não soube entender, não soube precificar, não soube estruturar e não passou confiança. Portanto, se você sabe o que você está fazendo, você sabe as fontes que você trabalhou, que você recebeu, e elas podem ser confiadas, tem uma estrutura lógica por trás daquilo, e aí sim você pode oferecer para o seu cliente assim uma bela de uma oportunidade de expandir a sua área de negócio, de expandir o seu escritório, a sua empresa, trabalhar com um nicho de mercado que vem crescendo. Mas não é tão simples quanto ir lá no Google e fazer uma pesquisa. De uma outra maneira, é simples quanto assistir um curso, de repente, com alguém que sabe o que está falando. Porém, precisa ter essa divisão, precisa entender um pouquinho, ter essa percepção a mais de que não basta eu olhar uma planilha, um checklist que eu encontrei em algum site e achar que aquilo é o suficiente. E aqui vale citar alguns exemplos também de algumas situações que eu passei. Recentemente mandei um e-mail através de um parceiro, que é um cliente dele, tenho parceria com um determinado escritório. Ele falou, poxa, esse cliente meu aqui, que eu saiba, ele não tem nada relacionado a LGPD, a compliance, a privacidade e proteção de dados. E eu acho uma boa por causa do nicho de mercado que ele trabalha. Ele acaba mexendo com alguns dados, inclusive alguns dados sensíveis, e é importante que ele tenha ali uma adequação, é importante que ele esteja regular, até porque ele é um cliente que quer ter as coisas certinhas. E eu cheguei, legal. Ele é um cliente que já quer estar alinhado com as legislações, quer estar tudo em dia, não quer ter nenhum tipo de problema legal, regulatório ou qualquer coisa nesse sentido. Vale a pena chegar nele, conversar, entender um pouquinho mais como é que é a estrutura, como é que é o negócio. Mandei e-mail para esse cliente do parceiro e falei, olha, fui recomendado pelo escritório tal. Eles falaram que provavelmente vocês ainda não têm nada relacionado a LGPD. E eu queria bater um papo, queria conversar um pouquinho sobre como que a gente pode trabalhar em relação a isso. A resposta que eu tive foi a seguinte. Olá, obrigado pelo e-mail. Nós recebemos. Porém, nós já estamos adequados à LGPD. E foram um pouquinho além. Eles colocaram embaixo que o advogado interno deles, porque eles tinham um escritório contratado para fazer alguns serviços que o advogado interno não fazia. Mas, pelo que informaram, o advogado interno deles já tinha feito todos os procedimentos para adequação à LGPD. E eu estranhei, porque o escritório parceiro, que trabalha em conjunto ali já com eles, disse que não tinha nada. Eu pego e vou fazer o seguinte, então tá bom, vou dar uma olhada no site deles. O site deles começa já que se quer um site seguro. Então, se quer estão usando um protocolo de segurança no site que é o mais recente, o mais atualizado. Já começa aí o problema. Aí eu vou ver, não tem um banner de cookies ali, um anúncio para falar mais ou menos o que é. E detalhe, isso aqui é a parte visível, né? Esse não é nem o principal de um programa de adequação, mas precisa ter. E não tinha nada ali também falando de privacidade, pelo menos não visivelmente ali na hora. Tive que pesquisar um pouquinho mais, achei efetivamente um aviso de privacidade que tinha 4 linhas. 4 linhas não é uma política de privacidade. 4 linhas não é nada. 4 linhas é um negócio que você coloca para avisar de que nós temos uma política de privacidade que trata de tais assuntos de tal maneira, assim, 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 nos preocupamos com a sua privacidade, nos preocupamos com os seus dados. Clique aqui para ver a política na íntegra. Isso para mim é um aviso. Lá não, as 4 linhas eram isso e esse era o aviso. Esse era a política de privacidade. Só informando que eles cumpriam a lei e se preocupavam com a privacidade dos usuários, dos clientes, parceiros e afins. 4 linhas. Sem sequer ter a menção do encarregado de proteção de dados. Eu pego, mando um e-mail de novo, falo para eles, entendi, me fala um pouquinho então mais, como é que foi feito o programa de vocês, só para eu entender, porque eu olhei o site de vocês e eu percebi que não tem alguns elementos. Aí o advogado lá chega, responde e fala, não,
Nós não temos interesse, já está tudo certo com relação ao LGPD. Ele mandou uma lista de 5 itens e eu olhei e fiquei sinceramente sem entender. Ele pegou aqueles itens em um determinado site, porque bastou copiar ali, jogar no Google e achar a lista de onde ele tirou. Ele pegou de um determinado site, viu que era só colocar a cláusula no contrato, tinha lá que ter alguém que era responsável, mas naquela lista não falava que o nome precisava estar público, nem nada, então ele não colocou como público o nome. E mais algumas outras informações ali de coisas que precisavam ser feitas. E para ele, essa era a adequação LGPD. Não precisava de um profissional além dele para estar fazendo aquilo. Se você pega num outro contexto, ele passou vergonha. Se ele chegar numa outra situação que algum outro parceiro está exigindo, algum cliente está exigindo alguma coisa, ele não vai saber como resolver. Aquela lista pronta que ele pegou na internet não vai servir para nada. Porque ela não serve para nada. Pelo menos não nesse sentido. É importante ter checklists, é importante ter algumas coisas até para poder comparar alguns trabalhos e chegar e falar, poxa, o meu trabalho já está incluindo isso, já está incluindo aquilo, comparar diversas e tudo mais, para você ter essa noção de se o seu trabalho está completo ou não. Mas, além disso, você já precisa ter a estrutura própria sua ali, uma estrutura que seja completa e você entender o que você utiliza ou não utiliza em determinada situação, em determinada empresa. E foi uma situação ali que foi um pouco difícil porque aquele advogado também não queria ouvir. Foi um caso à parte. Ele sequer quis entender um pouquinho como é que era. Porque eu quis prolongar um pouco o assunto, conversar um pouco mais, explicando algumas coisas, mas não tive mais resposta. Então veja que aí pesou também um pouquinho do orgulho. Tipo, eu estou fazendo, se eu estou fazendo não está errado, está certo. Se tal lugar falou que tem que ser assim, eu confiei, eu li naquele lugar, foi o primeiro lugar que eu vi, então essa é a maneira correta. O resto é excesso, ou qualquer coisa nesse sentido. Ele vai perceber a besteira que fez quando der algum problema e ele vê que ele não sabe resolver e que ele não tem 10% das etapas que precisam para um programa de adequação. Aí sim vai bater o desespero e ele não vai saber nada, ele não vai saber o que fazer naquela situação. E isso não é só uma situação onde eu chego para um determinado cliente e isso dá um problema. Aqui foi uma situação com o próprio advogado da empresa que chegou lá e por desconhecimento, por não saber exatamente como é que funcionava, ele acabou achando que o que ele estava fazendo estava certo e até se recusou a entender qual era a maneira correta. Se manchou. Sinceramente, ele se manchou porque ele não buscou ter o conteúdo completo. Ele achou que ele poderia ali, com uma planilha, com um checklist, uma pesquisa rápida ali, ele conseguiria ter o conteúdo necessário para ele poder fazer a adequação. Ele passou bem longe disso. A situação se repete também algumas outras vezes, onde você chega também para uma determinada empresa para apresentar um programa completo e de repente alguém ali da empresa chega, faz uma pesquisa também, olha em um determinado site e vê que, nossa, não, mas eu vim em tal lugar que não precisa disso. Aí eu vou olhar novamente a mesma situação. Você pega ali um site onde tem meia dúzia de informações ali sobre a lei, falando o que precisa, e se você apresenta uma coisa a mais, você tem todo um trabalho para se fazer ali com aquele cliente, com aquela pessoa, para explicar de que o programa vai muito além do que aquele checklist de 5, 6 itens que ele achou em um determinado site. Isso é bastante prejudicial porque as pessoas elas realmente acreditam que aquele conteúdo daquele portal, daquele site, daquele blog que está ali é o conteúdo mais completo. Muitas vezes até é escrito por profissionais que sabem o que tem que fazer em relação a isso, mas está ali de uma maneira para vender alguma outra coisa. Por exemplo, saiba 5 itens, 5 passos, 5 etapas que você precisa ter no seu programa de adequação. Aí você vê, tem ali o conteúdo, um conteúdo raso ali sobre as coisas, e quando você desce um pouco mais, você vê que na verdade ele está ali vendendo um software, ou uma plataforma, ou alguma coisa para adequação, e só através dela você vai conseguir aplicar. Para os mais desavisados, aquele conteúdo que passou ali são as etapas efetivas que você tem que aplicar na LGPD. Então, esse tipo de coisa confunde muito e é um pouco perigoso.
Porque a gente tem aquela falsa impressão de que, é só isso. Eu não preciso de nada além, eu não preciso de um curso para fazer isso. Eu chego num cliente, ele está lá, o RH chega e fala, poxa, na verdade a gente já fez algumas etapas até aqui referentes a LGPD. E eu até estranhei porque foi um caso em que me chamaram para ir lá fazer uma verificação, ver quanto é que ficava para concluir o programa. Eu não tinha entendido, na verdade, quando eu fui conversar com eles, porque era, na verdade, para concluir, para revisar ou alguma coisa nesse sentido. E eu achei bem esquisito. Eu chego lá, eles falam, não, nosso RH já começou a fazer as coisas. Ele já pegou aqui, ele já fez um documentozinho aqui para os funcionários assinarem em relação a dados pessoais. Já pegou um modelo de política ali, colocou o nome da empresa, adaptou, colocou lá no site, já nomeou alguém aqui do RH mesmo para ser o encarregado e tomou mais uma outra ação lá dentro. E chegou e falou, a gente queria só ver aqui o que está faltando para a gente concluir. Porque a gente já pegou uma lista aqui de coisas que precisa fazer e em tese já está quase tudo certo, só falta uma parte de contrato que daí precisa ser o advogado para fazer, um escritório ou alguma coisa assim. Aí eu chego e falo, olha, vocês nem começaram a fazer o programa de adequação. Primeiro porque vocês pularam um monte de etapas, já começaram com coisa que era para ser feita só no final. E até eu explicar tudo isso, tirar aquela como é que eu posso dizer aqui, aquela fantasia de que o programa de adequação era só aquilo, era só meia dúzia de documentos que precisavam ser feitos, demora. E acaba sendo chato, é perigoso também para aquela empresa que não tem um profissional adequado ali para dar aquela instrução. Então, mesmo que o escritório ele vai trabalhar em parceria com alguém que sabe o que está fazendo, precisa ter pelo menos esse conhecimento base. Como é que funciona a estrutura do programa, como que funciona a precificação para entender se aquele profissional parceiro sabe o que está fazendo ou não, se ele realmente tem o conteúdo que ele fala que ele tem. Já teve situações, tinha um parceiro, ele vai lá e começa as negociações referentes ao programa de adequação antes de mim. Porque ele fez umas pesquisas nos sites, viu um vídeo no YouTube, acho que viu mais de um vídeo no YouTube, de gente falando sobre a LGPD, sobre o programa e não sei o que, e já chega e já decide avançar com alguns assuntos com aquele cliente. Se for algo raso, até aí tudo bem. O problema é quando começa a entrar efetivamente na estrutura. E ele não sabia como era a estrutura, ele não sabia como funcionava o programa. Ele não sabia as etapas, como faziam as etapas, como é que funcionava. Ele nunca tinha feito uma, nunca tinha acompanhado uma, nunca fez um curso sobre aquilo. Só leu meia dúzia de artigos que falavam de maneira rasa das etapas. Um ou outro curso no YouTube que eu vi depois como é que eram. E eram, sabe, passavam um conteúdo assim que bastava eu ler a lei ali na íntegra e o conteúdo estava ali. Não precisava do vídeo ou de um artigo ou de alguma coisa. Inclusive estava até mais fácil de entender pela lei. Viu os artigos, viu as etapas ali. O cliente, obviamente, que já era cliente deles, né, a gente trabalhava em parceria, vai lá e começa a fazer algumas perguntas para esse advogado. E o advogado, como ele já tinha lido alguns artigos, ele decide responder elas e me colocou em cópia. Basicamente o cliente tinha perguntado, eu vi aqui que precisa de um relatório de impacto à proteção de dados. O que é isso? Como é que faz? E não sei o que, a gente já pode começar a fazer. E o advogado lá que viu os artigos viu lá que um dos itens obrigatórios para se ter ali era o relatório de impacto à proteção de dados. Eu já comento um pouquinho mais sobre isso. Porém, ele chega e responde, não, você pode sim já ir fazendo porque é uma etapa importante, tem aqui uma maneira, você tem que fazer desse jeito, desse, daquele, e pegou também lá uma lista que falava mais ou menos como que tinha que ser feito, e estava tudo certo para ele. E daí já marcou uma reunião para conversar e tal, e eu não falei nada no e-mail porque a gente já tinha uma reunião marcada. Só que ficou aquela situação chatíssima, porque eu tive que corrigir o advogado parceiro. Primeiro porque era uma situação onde aquela empresa não tinha uma operação de risco,
à privacidade, à proteção de dados, que justificasse ter o relatório de impacto, porque não são em todas as situações que você vai ter um relatório de impacto à proteção de dados. Não é bem assim um documento obrigatório, todas as empresas vão ter que ter, não é bem assim. Então veja que interessante, porque vários lugares, várias checklists aí que você vê colocam como documento obrigatório, todo mundo tem que ter em todas as situações. Terminou o programa, alguns põem que tem que ter antes de terminar o programa, outros falam que tem que ser no começo e no final. Enfim, tem um monte de informação dispersa e quem põe essas informações sequer leu a lei, porque lá também tem algumas diretrizes sobre isso. Mas começou que ele já passou uma informação errada, se precisava ou não precisava, que ele não tinha conhecimento. Eu já tive que corrigir essa informação e depois tive que corrigir também a maneira como era feita, porque também estava errado. Estava faltando elementos, tinha elementos que não eram de um relatório de impacto. Então, olha que situação chatíssima. É chata para mim, mas é mais chata ainda para o outro advogado que não sabe o que está fazendo. Alguém que bastava muitas vezes chegar e perguntar: poxa, me indique um conteúdo legal para eu estar estudando sobre a LGPD, para eu estar aprendendo um pouquinho sobre isso. É um investimento mínimo que você tem que fazer às vezes para ter um curso ali que vai te dar um norte de como que você tem que trabalhar, do que você tem que fazer, do que é a lei, do que não é a lei, quais as etapas, como que monta. Não precisa de muita coisa. Saiba o básico. Você não precisa ser um generalista que sabe tudo de tudo, mas você precisa saber o mínimo de tudo. Você precisa entender um pouco de tudo para que você não caia em armadilhas, para que você não se manche, não se queime, não fale coisas que não deveriam ser ditas. Esse é um dos maiores problemas quando a gente tem esses conteúdos fáceis, esse conhecimento fast food, que a gente chega, pega vários conteúdos ali de uma vez, come uma batata aqui, outra batata ali, e no final a gente está cheio, só que a gente está cheio da mesma coisa. A gente não tem ali, não tem nutrientes suficientes, não tem proteínas, não tem os elementos que a gente precisa para nutrir o corpo. Então é muito interessante porque a gente tem muito disso. Esse conhecimento fast food, essa ilusão de que a gente consumiu várias coisas pequenas de lugares diferentes e a gente acha que aquilo é o suficiente para se tornar um especialista naquele tema. E muito pelo contrário. Para você ser um especialista, você precisa ter uma base muito grande, precisa ter um tutor, precisa ter alguém que trabalhe já com aquilo, que já tem experiência naquela área, que já estudou muito tempo para te entregar já um conteúdo completo. Do contrário, se você não tem isso, você vai ter que consumir vários e vários conteúdos completos de várias pessoas até você ter uma boa base para criar o seu próprio, para entender a sua maneira de trabalhar as coisas. Eu mesmo, quando comecei a estudar o tema de LGPD, eu começava a entrar no YouTube e começava a pegar umas listas que tinha. Isso ainda estava bem no começo da lei, então quase não tinha conteúdo completo. Na verdade, até hoje em dia é até difícil achar um conteúdo completo que você pode chegar e falar: não, realmente, esse conteúdo aqui é um conteúdo preciso, é um conteúdo que entrega o que realmente promete. Até agora é difícil achar assim. E quando começou a lei e eu ia pesquisar, você tinha muitas dessas checklists. Porque as pessoas pegavam a lei, viam lá o que a lei falava que precisava ter e montavam um checklist em relação àquilo. Só que não entendia o contexto, não sabia como aplicava, não sabia se precisava ter ou não precisava ter. Enfim, era uma bagunça. Ninguém sabia muito bem como trabalhar com aquilo. Então eu tive que garimpar. E mesmo alguém que vai começar hoje em dia, se ele não tem uma linha para seguir, não sabe exatamente por onde começar, vai ter que garimpar também. Porque é muito difícil você fazer as coisas por conta. Você vai ter que fazer lá 10, 15, 20 cursos. Eu já acumulo mais de 40 cursos na área. Para ser bem sincero, a grande maioria foi meio que redundante. Porque conteúdo mesmo eu acabei pegando a maior parte na prática. E às vezes eu vou lá e faço um curso, LGPD na prática, tem um monte de curso nesse sentido. E infelizmente a grande maioria não entrega nada. Você vai fazer o curso, vai lá o curso inteiro explicando sobre a lei, teoria.
Para que eu preciso de teoria? Teoria eu pego ali, leio a lei. Tá lá a teoria. Tá lá a base da lei, as coisas todas escritas. Se eu vou fazer um curso na prática, eu quero entender como é na prática. Eu quero saber como as pessoas efetivamente trabalham com aquilo. E infelizmente você tem uma dificuldade em encontrar esse tipo de conteúdo. Você tem a dificuldade de achar esse tipo de coisa, porque a grande maioria que você acha quando você entra no YouTube, quando você entra no Google, são checklists e conteúdos rápidos, conteúdos fast food em relação ao LGPD. E passa aquela ilusão de que você sabe o caminho que você tem que seguir, mas você só vai saber que está errado quando alguém chega para você e fala: você fez errado ou deu problema. E esse deu problema é o pior, porque se alguém chega e te corrige antes de dar problema, você ainda tem chance de corrigir. O problema é quando você acha que fez algo bem feito e daí você só vai descobrir quando aquilo virou uma bomba na sua mão. E é o que acontece com um monte de empresas atualmente que fizeram adequação, inclusive com escritórios grandes de advocacia ou até mesmo de TI, SI, que chegaram, não tinham a base estrutural adequada para construir o programa de adequação e fizeram algo genérico, algo na vibe modelo, checklist, tá aqui o seu programa completo aqui, como se fosse uma caixinha de lanche, que já tenha o esqueminha certo lá, o pão, alface, hambúrguer, queijo, alface, tomate, e é isso, pão novamente, tá aqui. E isso é muito perigoso, porque eu vejo de vários parceiros que são sérios que eu trabalho, que eles chegam e eles falam: tá voltando os programas de adequação. Tá voltando no sentido de que eles estão vindo até nós para pedir para refazer. Porque quem fez anteriormente não sabia o que estava fazendo. Fez pela metade. Isso se fez pela metade. Porque se fez pela metade ainda está lá 50% do caminho. Na grande maioria das vezes não chega nem na metade. Eu já vi um monte de programa de adequação que falaram: a gente já está adequado, já está tudo certinho. Que ele foi lá e pegou a checklist, implementou, tinha 5 itens, 4 itens, já vi algumas com 3 itens. Tipo, nomear o encarregado, colocar o aviso ou política de privacidade e adequar os contratos. Você não fez nada. Você não fez nada. Isso não é nada. E daí vai lá e você chega e, nossa, você está super orgulhoso, estamos adequados à LGPD. Primeiro problema que deu, caiu por terra a adequação à LGPD, porque não tinha, nunca teve. Isso aí não chegou nem em 50%, não chegou em 25% do programa de adequação. É algo que é maior, é algo que é robusto. Não precisa necessariamente ser difícil, mas é complexo, é grande, tem várias etapas, precisa entender como é, precisa estudar, precisa ter alguém que chegue pelo menos e fale: poxa, tá aqui, esse é o conteúdo que você precisa saber, esse é o caminho que você tem que seguir pelo menos. Porque isso de entender o caminho é que é problemático. Eu já vi lugares que chegam assim e falam: eu vou te ensinar na prática. Vai lá, passa toda a teoria, explica a lei parte por parte, só que interpretação da lei. O que é interpretação da lei para uma coisa que você tem que trabalhar na prática? Não é nada. E às vezes você vai lá e vai perguntar para aquela pessoa e fala: não posso passar, se você quiser saber mais, você contrata uma consultoria minha. Ou me chama para trabalhar em tal negócio, a gente trabalha em parceria. Isso aí não é ensinar. Então é muito difícil. Esses conteúdos fast food, eles meio que vêm dominando um pouco do mercado. E é importante que a gente saiba onde buscar. A gente saiba que quem são os profissionais sérios do mercado que têm conhecimento nisso, que aplicam. Que você vai lá, assiste um conteúdo dele e sabe: não, eu já trabalhei com tais empresas, fiz desse jeito, tem exemplos para contar de adequações que foram feitas. E aí sim você tem uma prova realmente de que, tipo, não, ele sabe o que está fazendo. Não é só teoria. Eu já vi muita gente que escreve livro até, e você vai ver o livro, ele na verdade está fazendo hermenêutica da lei. Ele está ali destrinchando o que ele acha que o legislador ali quis dizer quando ele escreveu a lei. E daí você vai ver na prática, ele não tem conteúdo nenhum, ele nunca usou aquilo na prática, ele é só um pesquisador. E o que adianta um pesquisador em algo que você tem que fazer na prática? Adianta para você ter que fazer defesa administrativa, ir para o processo, mas em alguns temas não basta só isso, não basta você ser um pesquisador, a gente sempre tem que ser
pesquisador. Só que quando você precisa fazer algo em loco, ali na empresa, chegar lá, montar algo que seja efetivo, que vai efetivamente cumprir os regulamentos, que vai cumprir a lei, não basta você ter a teoria. Você não sabe como aplicar a teoria. É igual fazer quem faz lá a prova da OAB e depois vai trabalhar e não sabe como montar uma peça direito, porque a peça da OAB não é igual a peça que você vai juntar no tribunal. Então, é difícil isso. É um tema um pouco espinhoso. Então não tem essa de, eu não preciso de um curso. Eu não preciso de alguém para me dar uma tutoria em relação a esse tema. Primeiro que você não sabe onde buscar, do que se trata, não tem uma referência para o tema que você tem certeza de que aquela pessoa ela sabe o que está fazendo, você não tem outra opção. Ou você vai procurar alguém que é referência, ou você simplesmente passa para outro tema, porque não dá para ficar vivendo de migalhas. Você não consegue aplicar migalhas da LGPD, você não consegue aplicar migalhas de compliance. Não funciona. Você precisa ter uma estrutura completa. Você precisa saber um pouquinho de cada tema, entender onde que se encaixa cada coisa, quando aplicar e quando não aplicar determinada situação, determinada controle que você tem ali de LGPD, controle de norma ISO, controle de segurança da informação. É preciso ir um pouco além, daquele fast food e deixar aquele pensamento de lado, eu não preciso de um curso, eu consigo aprender sozinho. Consegue aprender sozinho? Não consegue. Primeiro porque você vai ter que buscar conteúdo de alguém. Você vai precisar buscar esse conteúdo de algum lugar. E aprender sozinho é uma armadilha. Porque a gente acha que se a gente não tem alguém para chegar e falar é isso, ou é aquilo, ou não é isso, não é aquilo, qualquer coisa que a gente vê está certa. Qualquer coisa que a gente estudar e absorver é aquilo que funciona. E não é bem assim. Mas e aí? Como que começa? O básico é o básico. Você vai precisar entender a lei. Você vai precisar ir lá realmente ler a lei, ver o que está falando, ver que está falando de dados, onde que mexe com dados, o que mexe com informação, segurança da informação, proteção de dados, privacidade de dados, compliance, governança. Entender esses temas de maneira geral, para também não cair de cabeça em tudo. E depois disso, entendendo quem são as referências, quem sabe o que está falando, quem conhece sobre o assunto, quem tem experiência. Claro que se você vai pegar um grande nome que está aí já no mercado há muitos anos, você vai pagar o valor proporcional em relação a isso. E nem sempre vai receber também o conteúdo tão proporcional dessa maneira, porque eu já fiz alguns também com referências e não recebi conteúdo nem metade do que eu esperava. Mas é o mínimo. É o mínimo a entender que pelo menos, eu vou fazer aquele curso, aquele determinado conteúdo, onde que essa pessoa atuou, o que ela faz. Faz uma pesquisa, entende um pouquinho, ele sabe o que está fazendo, ele já atua efetivamente, maravilha. Então esse é um conteúdo que eu quero, esse é um conteúdo que eu vou buscar. Todo mundo precisa de um professor, todo mundo precisa de alguém para chegar e falar, eu tenho experiência com isso, então eu posso te ajudar a fazer de uma determinada maneira. Você não precisa fazer o caminho do Calvário, você não precisa fazer 300 milhões de etapas diferentes para você poder chegar num conteúdo que você poderia chegar com um curso, com uma consultoria, com uma tutoria, com alguma coisa, com alguém que efetivamente quer te passar um conteúdo, que vai passar o conteúdo efetivo. Então, fica aí um alerta que é bastante importante. A gente não consegue fazer uma adequação por migalhas, por conteúdos rasos, por checklists. Primeiro porque você até pode ter um checklist, mas você precisa saber o que adequar, quando adequar, o que precisa e o que não precisa referente àquilo. E para você ter uma boa de uma checklist, você precisa ter um bom conhecimento, não só o teórico, mas o prático. Isso daí faz toda a diferença.